Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha mais uma vez, aqui no canal Orações e Canções, eu sou Wesley e vou meditar com você o Evangelho proposto pela Santa Igreja no dia de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. Que nós possamos fazer essa experiência de fé com nosso Senhor Jesus Cristo, meditando a sua palavra e tendo certeza, clareza daquilo que Jesus Cristo quer de nós diante da nossa realidade, diante de nosso dia a dia, diante do nosso convívio fraterno com os nossos outros irmãos e irmãs. Portanto, vamos acompanhar com muita fé e com muita coragem o que o Evangelho quer nos dizer no dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova libertadora de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Então Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe para que se retirasse da região deles. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, desta quarta-feira, nos propõe uma concepção da pessoa de Jesus Cristo. Ontem, no nosso Evangelho, nós vimos que Jesus estava atravessando o lago de Genezaré com seus discípulos e uma forte tempestade os pegou, os perseguia. E eles se deram conta de que era necessário o auxílio do Mestre. Já no nosso Evangelho de hoje, Jesus Cristo já chegou ao seu destino. E chegando ao destino, Jesus encontra 2 homens que estavam possuídos. Ou seja, estavam vivendo um estado desprazer, um estado de doença espiritual. E vivendo este estado de possessão, o mal toma conta da pessoa de modo que ela se considera à beira da morte. Mas, meus caros irmãos e irmãs, o simbolismo destes 2 homens estarem saindo do cemitério significa que o mal quer nos levar ao abismo da morte. Mas Jesus, entretanto, não quer que nenhum de nós fiquemos presos, escravos, que nós não sejamos dominados pelo maligno. Nenhum ser humano, nenhuma esfera da nossa vida, nenhum dos nossos pensamentos, nenhum de nossos sentimentos e nenhum de nossos afetos pode ficar submissos ao mal. Nenhum de nossos afetos, nenhum de nossos sentimentos devem responder ao poder do mal. Onde está Jesus, os demônios são expulsos, são lançados fora. Eles temem a presença de Jesus. Tanto é que o nosso início do Evangelho vai nos dizer isso. O que queres de nós? O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?
Mas quando nós olhamos a situação destes dois homens e para aquilo que Jesus fez com eles, tirando-os da opressão, tirando-os da possessão terrível e maligna do mal, nós vemos uma figura simbólica, pois os demônios que são expulsos destes dois homens são mandados para uma manada de porcos. Sabem por quê? Porque o mal é sujo. O mal quer nos ver na lama. O grande simbolismo bíblico para os porcos é de impureza, do que é sujo. E é para lá que os demônios são mandados. Aqueles porcos caíram rio abaixo, afogaram-se, e os donos deles não ficaram vendo o que estava acontecendo, não. Eles correram assustados com o que aconteceu. Porque eles estavam mais preocupados com os porcos do que com aqueles dois homens. E é por isso, justamente por isso, que todos da cidade estavam preocupados com suas economias. E é por isso que expulsaram Jesus Cristo dali, daquele local. O Senhor fez muito bem àqueles homens. Ainda que seja em prejuízo, a economia é representada pelos porcos. E quantas vezes nós não agimos como Jesus Cristo? Quantas vezes nós agimos como os donos dos porcos? Vemos o nosso irmão no sofrimento, vemos o nosso irmão no pecado, vemos o nosso irmão no mal, mas nós não fazemos nada. Nós estamos muito mais preocupados com os nossos porcos, com a nossa própria vida, com o nosso próprio mundinho, com a nossa própria vida financeira, e esquecemos que tem irmãos que passam necessidades de tantas coisas, que tem irmãos que estão sofrendo tanto, ainda mais neste período pandêmico. Porém, meus amados irmãos e irmãs, nada é mais importante do que salvar e purificar a alma. Nada é mais importante que cuidar dos filhos de Deus. Com todo respeito à nossa cultura que cuida dos animais, mas muitas vezes nós damos mais valor aos nossos animais do que aos nossos irmãos. Muitas vezes nós desprezamos os nossos irmãos e damos mais atenção aos nossos animais, tanto de estimação quanto os nossos animais internos, as nossas individualidades. Portanto, não permitamos de forma nenhuma que nenhum dos filhos de Deus, os nossos irmãos, fiquem largados ao acaso, ao poder do mal, à pobreza extrema, à fome, à miséria, à prostituição e outros tantos males terríveis do nosso mundo. Que possamos viver bem cada uma dessas virtudes evangélicas e expulsemos do nosso coração, da nossa vida, toda a ação do mal, assim como foi a ação de Jesus. Que o ministério dele também seja o nosso, que as mesmas ações de Jesus Cristo também sejam as nossas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.